a nossa busca por afeto muitas vezes parece mais uma seleção de currículo ou um catálogo de Instagram do que um encontro de almas. De onde nasce essa ideia de que a felicidade só tem data marcada para chegar? Que é o dia que a gente encontra o tal príncipe encantado. Esse é o dilema de muitos homens gays da comunidade LGBTQIA+, porque vivemos sob padrões de beleza e status tão elevados que, em vez de unir, eles excluem, criando uma geração de solitários acompanhados. Será que estamos buscando conexões reais ou apenas troféus para validar nossa existência? Vamos entender de onde vem esse chip da perfeição que tem gerado tanta cobrança. E para tirar esse assunto do eixo, hoje a gente conversa com ela, Deise Costa, psicanalista, neuropsicanalista, especialista em relações saudáveis e CEO da Eixo Mental. E também com o Adriano Ramos, que é educador, professor da Rede Federal e também que vai nos ajudar a entender melhor, né, esse assunto. Hoje eu acho que eu errei, que era pra ter falado primeiro você, depois ele, e acabou que eu falei tudo de uma vez. Bem. Acho que é porque o Adriano já é de casa também, né? Eu acho. A gente tá, se sentindo como se fosse um café. É um café, isso. Um café. Aí não é um depois o outro. Hoje foi todo mundo junto e misturado. A apresentação. Hoje é um tema, eu não sei por que eu tô entrevistando. Hoje eu acho que eu que deveria ter sido entrevistado. Porque é um tema, porque gostou do tema. Ele vai falar mais que você, fica de olho. Não, jamais. Aqui o nosso convidado é Adriano, né? Adriano, vamos lá, né? Com base na sua experiência, na sua vivência, né? Nas relações que você já estabeleceu. Como é que você olha, né, essa cobrança, né, pela perfeição do corpo e que muitas vezes nos faz enxergar pessoas sempre nunca suficientemente boas pra gente, né? E aí a gente acaba, enfim, solitário. É uma pergunta ou um desabafo? Eu também, eu achei que foi uma catástrofe. Eu tô aqui pensando aí, daqui a pouco eu tô aqui. Não, se identificando. Não, o engraçado é que você foi diminuindo o tom de voz, assim, e eu tô olhando pra você vai chorar. Ai, meu Deus, eu tô rindo assim, gente, pra não chorar, né? Mas quais que são esses desafios, muitas vezes, né? A pessoa não tem um padrão, às vezes não é o padrão do corpo, não é o padrão da idade, não é o padrão da renda. O irmão tá tentando entrar no padrão, tem até personal agora. Não ia deixar de falar. Ai. Adriano, vamos voltar pra você. Vamos voltar. Hoje você está demais. Então, gente, o mercado, assim, né? Esse mercado que exige esse padrão, ele realmente é um mercado, assim, da carne. E ele é desumano, ele é cruel, de fato. O que eu acho que a gente tem que começar a discutir entre nós, com a comunidade, entre todas as pessoas, é que caminho que a gente quer escolher. Ou a gente quer ser desejado, ou a gente quer ter relações, a gente quer ter afeto. E ser desejado não significa necessariamente receber o afeto que você tá querendo. Então, quando você se objetifica nesse lugar do desejo, você realmente vai ter alguma sensação momentânea de prazer, de que você tá feliz consigo mesmo, que você tá completo, mas ela, ao longo do tempo, de fato, ela não vai se sustentar. E esse chip, né, que a gente busca, né? Porque eu brinquei que é em busca do princeso encantado, né? E aí esse princeso, ele é um chip de uma construção social que nos é imposta, de uma sociedade que, como um todo, constrói para você a ideia de que você é feliz quando você encontra alguém. Então isso é bíblico, né? Crescer, casar, encontrar alguém, ter filho, ser feliz, é psicológico, é cultural. E isso está implantado desde que você nasce, né? A primeira educação na primeira infância, na segunda infância, na adolescência, na juventude. E dentro da comunidade LGBT, a gente acaba sofrendo uma agressão nesse sentido. E aí eu costumo dizer que a Disney é culpada quase todo disso, né? Porque aí você fica esperando o príncipe e as pessoas não discutem as histórias da Disney, porque o príncipe ele chega por último, a princesa já se ferrou todinha,
ou ela foi escravizada, ou ela foi presa, ou ela teve que fugir, ela teve que se salvar primeiro, ela teve que se virar inteiramente, aí depois ele chega num cavalo branco, e aí esse cara beija uma defunta, ele se aproveita de uma que tá dormindo, ele puxa o cabelo da outra pra subir na torre, e aí ele vai fazendo esse tipo de coisa. Pra mim ele é um psicopata, mas a gente tá querendo esse príncipe. E a gente quer esse cara cis, esse cara hétero, esse cara branco, esse cara alto, esse cara que tem um bom emprego, que tem uma boa educação, porque isso foi implantado no nosso imaginário, ou seja, esse desejo de encontrar um princeso, ele nada mais é do que o nosso narcisismo com filtro de Instagram. São as nossas ausências que a gente começa a projetar. E nesse processo de você estar projetando um desejo de até do que você quer ser e do que você espera no outro, você acaba sendo cruel. E é por isso que esse meio é tão cruel e ele é tão exigente. Você acaba buscando cumprir um checklist que nem o RH do Google consegue, querendo encontrar. Não vai encontrar. Mas você não acha também que tem uma outra questão inserida que é o reflexo daquilo que você também gostaria de ser? Ah, sim, certamente. Porque isso também já foi colocado dentro do pacote do chip que você precisa ser perfeito, você tem que ser atrativo, você tem que ser inteligente, você tem que ser bem-sucedido. Então, todas essas exigências, digamos, para você se tornar o padrão social idealizado, porque só assim você também se sente desejável ou se sente competitivo nesse mercado. Mas isso para quem quer ter um relacionamento único, monogâmico. Eu acho que às vezes, Daisy, tem aquele que se satisfaz com um relacionamento monogâmico e tem aquele que quer também ser o padrão para ter vários relacionamentos distintos, ou o poliamor, que está muito na moda agora. Que não é na moda, desde que o mundo é mundo, desde da época bíblica tem esse negócio do homem querer vários parceiros. Mas aí é um poliamor só de um lado, né? Poliamor nesse sentido, mas já era o homem que tinha, não era a mulher que tinha o poliamor. Entendeu? Era o homem. Então parece que tem aí alguma coisa, eu não posso falar porque eu nunca estudei sobre, mas eu vejo um padrão repetitivo nesse contexto. Os homens queriam... Abraão teve 2 mulheres, aí teve o outro lá, que era o outro lá, o Salomão, que teve não sei quantas, 400 mulheres. Então, assim, desde que o mundo é mundo, esse poliamor existiu. Só que vem a igreja, traz essa organização social e fica em um padrão. Quando a gente fala de homoafetividade, né? Não é porque, no fundo, você está lá naquele instinto primitivo de querer tudo ao mesmo tempo? É só uma provocação, sim, tá? Eu tenho pensado que esse instinto que você está chamando de primitivo, está classificando como uma relação histórica da cultura masculina, da poligamia, digamos assim, eu penso que por muitas vezes, por mais que esses sujeitos tenham vários parceiros ou se encontrem em situações poligâmicas, internamente ele está buscando o comercial da margarina, que está implantado. Então você está pensando lá nessa idealização. Porque assim, esse princeso, você não encontra ele nos blocos de carnaval, você não encontra ele na boate, você não encontra ele na sauna, você não encontra nos apitos dos apps, e você não encontra ele nem perto de você. Onde é que esse cara tá? Onde é que esse sujeito tá? Ele tá idealizado. Então ele só existe para você. É o seu ideal, no seu na sua idealização de amor e de afeto que ele existe. Imaginária, infantil e fantasiosa. Que está cobrindo ausências do seu desenvolvimento emocional. Isso. Então, quando eu penso nesse sujeito, eu diria o seguinte:
Por que nós estamos buscando essa pessoa? Por que eu não estou buscando aquele cara que tem o kit de sobrevivência emocional? Eu vou dizer uma frase de Lacan, que eu gosto muito, que ele diz que é infantil eu achar que eu vou amar o sujeito por inteiro. Nós não amamos o sujeito por inteiro, nós amamos partes dele. É aí que entra a idealização daquilo que eu quero o outro completo, sendo que nem eu sou completa. Olha, eu tô para te dizer que eu acho que amar hoje não é você estar com alguém, não porque ela é completa ou que ela é ideal, mas é porque ela suporta você se completar sozinho. A sua trajetória de completude, de mas construção. Mas se o outro não tiver completo, ele não dá conta de você completo. E aí a gente tem uma coisa que é a seguinte, essa sugestão de que você só é capaz de amar alguém se você se ama por completo, eu tenho pensado muito sobre isso e refletido que se essa fosse uma máxima de fato, talvez nem eu, nem você, nem o Simon estivéssemos aqui conversando, porque essa completude nunca existiu. Eu acho que esse é um processo dentro da afetividade, do afeto. Você vai se completando ali, você vai se transformando em outra pessoa. Então o Adriano de 5 anos atrás é completamente diferente do Adriano de hoje, porque ele recebeu outros tipos de complemento. E a verdade é que é muito fácil você se apaixonar por qualidades. Pela simpatia, pela inteligência, pela educação. É fácil. O difícil é você negociar defeitos. Porque aí a briga dentro do relacionamento, ela começa a ser da expectativa que você gerou. Aí você vai cobrar do outro aquilo que estava na tua cabeça. Olha a confusão, mas acontece em qualquer relação. Sim, em qualquer delas. Né, homoafetivo. Ele tá ali com a expectativa, ele achou que tinha as características na cabeça dele, que era aquilo que ele queria, e aí ele vai cobrar isso de você. Mas como assim? Você me enganou. E, na verdade, é uma expectativa criada a partir da idealização do princeso, como você disse. É como se eu tivesse assim, você já pediu açaí? Que você pede com vários itens, você vai ticando, e às vezes você ticou um item errado, e veio no seu açaí, você tá brigando com quem fabricou. Só que o amor e esta relação, ela não tá numa prateleira para você passar a escolher, não é um produto. A relação afetiva, e eu não quero colocar isso como uma palavra só vinculada ao amor em si, mas ela não é feita no Photoshop. Ela é construída do barro, entende? Ela tem esforço, ela tem dor, ela tem renúncia. Você suja as mãos, você tem que entrar. Construção. Você tem que entrar no processo. O cara quer encontrar completo. Prontinho. E aí é muito engraçado, porque realmente no consultório é assim, poxa, mas eu pensei que fulano ia fazer isso e agora ele tá fazendo tudo o contrário. Eu falei assim, é aí que entra a construção de um relacionamento. Porque você... Aí o cara desiste. Como assim desiste? Não, e a desistência é porque nós entramos, eu acho que tem um vírus rodando aí, que é o vírus do próximo match, é o vírus do porvir, e a gente não está mais disposto a estabelecer relações. A gente está numa geração do arrasta para cima. Então, quando você agora está escaneando a pessoa, buscando defeito para justificar a sua saída. É um processo... Como assim a saída? Porque você sai antes que o outro saia. Mas aí é uma demanda emocional. Exato. Porque aí eu tô abandonando antes de ser abandonado. Exatamente. Por quê? Porque você já acha que aquele sujeito ali não é o teu princeso. Não é a metade da sua laranja. Eu errei, né? Eu errei. Exato. Meu dedo tá errado. Exato, meu dedo tá errado. E aí, eu tô escolhendo. Da conversa? É porque... Eu confesso, sim, que é porque o Adriano ele fala de maneira muito poética. E eu adoro. Cheia da metáfora. É uma Clarice Lispector. Só que assim, o que eu percebo hoje? Depois que eu me assumi, né? Que eu me desvinculei da minha comunidade religiosa, eu me permiti conhecer várias tribos, dentro da comunidade LGBT, porque eu queria entender um pouco a dinâmica. Até mesmo fui nas religiões ditas cristãs progressistas, né, e tal.
O que eu tenho percebido O que muito? você achou lá? Não, então, exatamente, esse é o ponto. O que eu percebo, Daisy? O Adriano falou muito sobre a questão do afeto e tal, então não tem como a gente fugir do passado, né? Porque tudo que a gente tem de referência, de relação, de afeto, né, remonta à nossa história de vida. E muitas pessoas, muitos homens gays, eles têm uma história muito parecida. De muita negligência, ou é a negligência familiar, ou ele teve a negligência religiosa, ou ele teve que caber na família, ou ele teve que caber na religião. Ele sempre teve que fazer um falso self. É isso, então ele teve que fazer o falso self. Então, esse é um ponto. Ou, às vezes, quando ele consegue romper com a família, porque às vezes ele é adolescente e conseguiu romper. Ele, não, eu vou seguir minha vida aqui e tal, e pá. Mas ele teve que viver uma vida naquilo que não foi dito, na exclusão. Ele teve que lidar com a exclusão, com o não dito. Então, às vezes, é um outro fenômeno. Então, às vezes, o cara conseguiu a independência dele, mas ao custo de ser rejeitado pela família. Tá, mas aí onde que entra na relação? Então, e aí, o que eu vejo? Então, nós temos uma geração, e aí temos a falta de referência ou o excesso de referência que não cabe pra gente. Temos outro. Exato. Então, assim, aí eu tô vem te colocando... a Disney. Não, isso daí, o Adriano trouxe o ponto. Eu tô colocando todos os outros juntos do que eu observo na comunidade de maneira geral. E toda essa galera, cheia de marcas, estão adultos hoje, sem se entender. Referências. Cheio de referências deturpadas. Então, o que eu percebo? Às vezes, muita insegurança, muita rispidez, porque foi como aprendeu a sobreviver. Às vezes, não querem compromisso, porque já saíram de casamentos. Muitas pessoas LGBT já viveram relações de casamento com outros caras, por exemplo. Sim. E agora eles estão na fase, tipo assim, cara, não é isso. Porque... Então, assim, o que eu percebo é uma geração muito machucada. Perdida? Perdida. Mas por quê? Porque a gente não teve uma construção, que eu percebo, que é a minha referência, eu não tive uma construção comum, assim, tipo, normal, tipo assim, até hoje, pra você, por exemplo, a forma como a minha família me trata não é igual como a minha família trata minha irmã, que é hétero, por exemplo. O fato dela levar um namorado pra casa não é a mesma forma que eu levar um namorado pra casa. Não é igual. Então, assim, já estou com 31 anos. Então, toda a minha construção de vida, e isso de toda a comunidade LGBT, não é igual a de um padrão hétero. Então, como é que você coloca toda essa galera num balaio, machucada, ferida, né? Perdida, dentro de uma relação? Então, Simon, quando você traz todas essas nuances que são verdadeiras realmente na nossa comunidade, né? E eu me coloco dentro dela, tá? Eu passei por passei e passo, porque eu não me sinto uma pessoa curada ou fora deste ambiente ainda. Eu tô um pouco mais analítico, digamos assim, mais suscetível a todas essas situações. E o que eu vejo quando você coloca isso? Eu digo o seguinte: o excesso que a gente tem de referências que não nos cabe nos levam às vezes a construir, a buscar a construção de relações nas referências que não existem. E elas geram frustração, e elas geram dores, as pessoas saem mais machucadas. Então, assim, além desse histórico todo de resiliência, de ser um filho gay, de ser um familiar gay, tem isso. Porque, vou te dar um exemplo, uma brincadeira a fazer com o que você falou da tua irmã. Se a tua irmã levar o namorado dela, que é hétero, para um churrasco na família, ele vai ser abraçado, vão pegar comida para ele, vão botar o prato para ele e tal, aquela coisa toda. Agora, o sujeito gay que está naquela família, normalmente ele precisa de uma segunda validação. Ele é gay, mas ele é tão gente boa. Ele é gay, mas ele é tão inteligente. É como se gay fosse o defeito. E aí você precisa complementar para você dar uma sustentação à existência daquela pessoa. E é por isso que muitos gays rompem com as famílias. E aí, quando você entra neste mundo de uma relação homoafetiva, digamos assim, que ela não tem uma referência
ela é uma referência a ser construída, e até então ela era invisibilizada, porque os casais gays que viveram até agora, eles viviam numa discrição, né? Nós começamos a andar de mãos dadas no shopping em menos de uma década. Nós começamos a aparecer na televisão como casais há uma década. Não tem muito tempo isso. Então, é um processo de referência que precisa ser construído ainda. E nós somos pioneiros nesse processo, digamos assim. E Deise, a dúvida que sempre surge na minha cabeça, diante disso que Adriano... que na verdade tem sido o motivo da minha reflexão constante, assim, né? O que é o outro e o que é eu, entendeu? Tipo, nessa frustração, nesse problema, né, dessa idealização do não encontrar. O que necessariamente seria o outro problema do outro? Sabe, é uma linha tão tênue que às vezes eu não sei. Não é porque você está procurando alguém para salvar, te dar essa referência, te incluir nesse meio de forma saudável e o outro está fazendo a mesma coisa? Não é porque os dois estão buscando, porque quando você busca a relação... Isso acontece em qualquer relação, você busca que o outro faça aquilo que você nem mesmo você faz. Então você quer que o outro preencha a lacuna que está vazia em você. Então é por isso que está todo mundo perdido. E aí, Simon, eu tenho pensado que tem uma palavra que eu tenho traduzido ultimamente assim, para tentar estabelecer conexões reais, que é a curiosidade. E é ter mais tempo para ser curioso em relação ao outro. E a curiosidade de entender por que o outro tem esse comportamento. Bem psicanalítico. Não é assim, por que ele se comporta dessa maneira? Porque tem uma raiz aí. E aí não é dizer assim, o que eu espero que o outro tenha ou que ele traga, mas é o que eu posso aprender com este novo sujeito que está entrando na minha vida. E eu tenho feito um trabalho de traduzir o amor também, e eu estou numa fase que eu estou buscando pequenas palavras para trazer essa dimensão desse universo, né? E eu tenho traduzido o amor como colo. Hoje eu quero colo, eu quero poder descansar a minha cabeça num colo onde eu me sinta que eu tenha segurança, que eu possa ser eu mesmo, que eu possa estar desarmado. Sem filtro. E por que eu quero estar desarmado? Porque durante toda a minha existência eu precisei me armar para existir. Eu precisei me armar para existir. Então, quando a gente entra numa relação armado pela nossa história de existência, às vezes você também tem a tendência de impor isso ao outro sujeito que está chegando, e ele também está armado, porque ele também passou por essa mesma trajetória. E aí vai de encontro o que a Deise está trazendo. Não é hora da gente começar a ter curiosidade pelo outro? Olha, ao invés de eu simplesmente arrastar pra cima? Não, tipo assim, ao invés dele... Ai, não deu meu checklist, tá faltando 3 itens, não quero. Então, o que eu vejo muitas vezes... Eu tenho um checklist de coisas que eu espero numa pessoa. Critérios. Alguns critérios. Eu tenho. Então, por exemplo, se eu não conseguir ter uma conversa com a pessoa, se eu não conseguir ter conversas... Profundas, que você é profundo? Mas conversa. O que você tem uma relação se não for conversar? Aí, já não dá. Tá vendo aí, né, Ricardo? Então. Não, eu tô falando isso assim. Isso me lembrou uma brincadeira que eu faço, que assim... Às vezes a gente tá esperando o cara com o shape de 2026, de herói da Marvel, tá entendendo? E com o intelecto de um filósofo grego. Não vai dar. Não vai dar. As duas coisas não tem como. As coisas não vão... Não, assim, eu tô fazendo só uma referência. Não sou exigente com corpo. Se vir um barrigudinho todo ferradinho, tu vai querer? Não sou, porque eu não tenho problema com corpo. Olha a gordofobia, tá? Deixa os barrigudinhos que tem todo o seu valor. Mas eu queria pegar um gancho disso que você falou de cuidado, porque o que eu também tenho percebido, Deise? Eu também defino uma relação, eu espero uma relação cuidado. Você falou em colo, né? Eu falaria cuidado. Que muitas vezes a gente encontra. Você Adriano passou por isso já. Quem quer o colo. Você chega a pessoa. O outro também quer. O primeiro encontro com a pessoa.
você pergunta e me fala um pouco, né? De onde você vem, sua família. A pessoa começa a falar todos os traumas dela, desde a árvore genealógica. É ou não é? Ou então fala de todos os problemas. De todos os problemas da vida dela. Aí, beleza. Nossa, às vezes nem disso. Aí depois a pessoa tá terminando, e a gente que tem esse quê psicanalítico, você tem já um instinto em ouvir. Então você vai lá, às vezes você faz uma intervenção, fala alguma coisa e tal. Quando termina, que ele termina de falar... Zerou o libido. Zerou o libido, aí eu espero que ele pelo menos assim, não, mas me fala agora um pouco, que agora eu quero te ouvir. Não, mas ele não foi escutado nunca, entende? Tu tá entendendo? Ninguém quer escutar ninguém, essa é a questão. Aí o que eu percebo é muita gente, porque aí volta aquilo que eu falei, tá todo mundo muito machucado. Então o que todo mundo quer agora? Cuidado. Então, eu tenho trabalhado muito assim, porque a Daisy sabe, né? Eu sou viciado em caos. Eu não posso ver uma pessoa com problema, eu não posso ver uma pessoa com N problemas. Isso, assim, é igual um imã pra mim. Adoro o caos da pessoa, da vida. Quanto mais bagunçada a vida, mais me atrai. Mas isso, assim, isso já é meu, mas eu tô tratando isso. Porque agora eu tô assim, tá custando a minha paz, tá caro demais. Eu gostei disso. Custa a minha paz, tá caro demais. Tá caro demais. Porque... agora já era, agora já. Fase de Instagram. Então, assim, essa questão da busca do princeso, né? Que é você encontrar aquele cara que é instagrável. Eu adoro esses verbos agora. Instagramável. É muito interessante, porque você também quer um lugar de validação ao lado daquele sujeito que é padrão, que é normal e tal, porque você quer um reconhecimento de que você teve sucesso ao encontrar o par perfeito, que não é perfeito. Porque ele só é perfeito dentro de um ideal que existe na sua cabeça. Às vezes todo mundo em volta tá vendo que você tá fazendo o maior equívoco da sua vida, para eu não usar uma palavra de baixo calão, e aí tá todo mundo rindo em respeito a você até, porque sabe que aquilo ali não é o teu perfil, não é o que você busca, na verdade, mas a tua mente tá te enganando porque ela quer um lugar de conforto, ela quer um lugar que projetou, então que ela já sabe lidar com aquilo ali. Então, eu tenho padrão conhecido, né? Padrão conhecido. Então, eu quero, assim, muito... deixar para as pessoas que estão nos ouvindo aqui agora, e eu sei que você ia até me perguntar isso no final, mas eu quero antecipar para cá. Não, eu quero... que isso, a pessoa já tá pegando o roteiro aqui. Eu quero matar o príncipe e quero salvar o homem. Ah, você quer buscar o real? Eu quero buscar o real. Eu quero matar o príncipe. E você tá pronto de lidar, de enxergar a desordem do outro, a ponto de dizer assim, esse problema aqui eu dou conta, esse daqui eu intermedio, qual é o problema que é de corte? Qual que é o seu, qual que é o meu, qual que é o nosso, o que eu consigo negociar. E aí é que eu volto. Eu não quero mais me apaixonar por qualidades. Eu quero me apaixonar pelos defeitos que são negociáveis. Porque se apaixonar pela qualidade é fácil. Isso é tranquilo. Isso tem que ser para todo mundo. Para todo mundo. E por muito tempo eu negligenciei isso. Eu fingia não ver o defeito do outro. E aí você varre para debaixo do tapete. E aí você fica validando uma relação que é tóxica. Porque ele é muito educado. Porque ele me liga e me dá bom dia de dia. Porque ele pergunta se eu já almocei. Tá, e aí? Pergunta se já almoçou e aqui. Aí eu vou dizer que não, vai fazer o quê? E o resto? E quando eu chegar em casa? Aí quando eu chegar em casa, ele tá o quê? Tá no celular, ele tá marcando encontro com outras pessoas, ele tá se desinteressando por essa relação. Então, assim, onde é que tá a minha segurança? Eu não quero voltar para um castelo de cristal. Olha eu falando lá da She-Ra e revelando a minha idade, entendeu? Nem vou falar. Mas enfim, eu não quero voltar. Tem o Frozen. Eu não quero voltar para um castelo de cristal onde eu construí ele e eu vivo sozinho ali. Porque tem muita gente que está em relações completamente sozinho. Eu acho que na verdade a gente está em lugares muito diferentes, Adriano. Porque os meus dramas não são esses, na verdade. Porque o meu drama hoje eu vejo que tem a questão da idealização, mas é entender porque assim, é uma linha tênue, Daisy. Eu volto a dizer o que é meu e o que é do outro pra dar certo. Porque pra dar certo tem que ser os dois.
É quando você sabe lidar com aquela Não, parte então, só que às vezes tem ruim do coisa. outro. Então, mas aí tem coisas que você não sabe se não deu certo por sua causa, se não deu certo por causa do outro. Não, por isso que ele disse, e eu reitero, que você primeiro vai entender o outro. Porque como é que a gente vai para a relação? Ai, ele me deu um presente. Ai, ele falou bom dia. É que na maioria dos Nossa, casos, ele Deise, não só, sai do. Só não, pensa nisso. Deise, é porque no meu caso, a maioria dos casos não sai do primeiro encontro. É, no seu caso É isso que eu tô falando, a gente tá em podcast. lugares diferentes. Calma aí. Não, a gente não tá em lugar Já diferente, não está. não. O que eu tô falando, assim, ele tá falando de uma relação, porque ainda conseguiu ter algum tipo de conexão. Muitas vezes que eu percebo hoje é a dificuldade de começar a pensar alguma coisa. Não, inclusive, sabe, essa questão, às vezes, o que as pessoas estão esperando, às vezes a régua delas vai descendo o tamanho que você só quer que a pessoa te responda um oi e não desapareça em 3 E dias. se o outro não quiser a relação? Entende? Não é sobre você. Eu entendo, tudo isso eu Tá, entendo. pode gente. ser que o cara não queira uma relação. Assim, esse debate pra mim é quase filosófico. Isso aluga triplex na minha cabeça. Porque eu não consigo entender. É uma coisa que eu não consigo Bom, mas entender a aí nossa vamos relação. combinar. Você é extremamente exigente. Quando tem um nível de frustração, você já fala, tá vendo? Sabia que ia dar errado, não sei o Então que. eu vou te aconselhar, você precisa ser mais curioso com o outro. Você precisa entender o outro para que você entenda se você dá conta, se você não dá. Esse negócio, você só vai ver o que é dele, o que é seu, na hora que a bomba acontece. Vamos lá, então. Como chegam os homens gays no seu consultório? Qual que é o tipo de demanda que mais leva pra você lá? A demanda de relacionamento. Eles só vão por causa do relacionamento. Mas que tipo de demanda? Esperando que o outro preencha a lacuna dele. E aí não dá pra esperar. Não dá pra esperar. O outro nem sabe que você não teve mãe, que você não teve pai, que você foi negligenciado. Ele não tá sabendo de nada. Uhum. Ele só quer se relacionar, mas o outro tá lá querendo que o outro preencha a lacuna, gerando expectativa. E tá tudo bem se você não tem a paciência ou a curiosidade ou não se interessou por aquela situação que você está vivendo. Você também tem o direito de dizer, olha, essa demanda aqui eu não quero tratar, eu tô impaciente com isso. Uhum. Então eu saí de um relacionamento há um tempo atrás porque eu percebi que a pessoa ainda iria amadurecer um processo emocional de um drama familiar que vive. Eu entendi isso. Que ia demorar anos e você não estava disposto. E talvez eu não estava disposto a esperar, mas não é uma pessoa ruim. Sim. É uma pessoa que está no tempo dela e que vai evoluir certamente Em com o processo. alguns O que Não sei nem quem é. O que eu não quero, o que eu não me sujeitei foi estar ao lado para esperar. E aí é uma opção, se você quer ou não enfrentar esse desafio. Por outro lado, eu já tenho outras passagens que eu poderia ter agido diferente. Entende? Então, assim... Você poderia ter entendido. E eu não quis entender. Ou não quis entender, não. Eu agi conforme a minha régua de defesa estava naquele momento. Então, tudo depende do momento em que você está. Talvez a sua régua nesse momento de defesa está elevada. E aí você faz o quê? Você está se sentindo supra-sumo, ninguém consegue alcançar. Não, gente, aquela música da Marília Mendonça, ela é real. Sim, quem eu quero não me quer, quem não quer não vou querer, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai Mas sofrer. é por isso que essas músicas de sofrência e pagode fazem super sucesso. Porque quando parece a pessoa, aí o outro não quer, e você fala... Peraí, mas aí o outro que apareceu talvez atenda alguns pré-requisitos do seu ideal. Por isso que mas nem sempre você vai atender os pré-requisitos do ideal Por isso que eu falo dele. que esse match de relação... Cara, vocês conseguiram casar, sério, vocês merecem um prêmio, porque é uma coisa difícil demais, cara, esse negócio de relacionamento. Não é difícil, O que sabe? você espera do outro? Calma aí, o que você espera do outro? Me diz. Vamos falar de... Eu que entrevista aqui. Mas você tá na comunidade. Não, então eu quero saber o que você espera do outro que você até hoje não conseguiu. Olha, eu sou da pessoa que gosta do cuidado. Esse é um ponto, assim. Eu acho que
eu sou uma pessoa, eu espero uma pessoa que me ajude, né? Que cuide, que seja completa, que ela seja inteira por ela mesma, porque eu não quero uma pessoa que dependa emocionalmente de mim. Não vai encontrar, tá? Ela vai te precisar de tratamento. Ela o quê? Ela vai precisar de tratamento, porque é muito difícil. Eu faço terapia há 10 anos e só tenho o quê? Uns 5 anos que eu me sinto completa. Então, assim, não espere que o outro esteja nesse nível de maturidade. E assim, se sentir completo não significa estar completo. São completo. coisas distintas. E aí tem uma outra questão também. Se sentir acolhido. Depende que acolhimento é esse. É uma simbiose, é uma necessidade exagerada de acolhimento a ponto que o outro às vezes não vai suprir? E aí? Será que não está na hora de você olhar para você e dizer o seguinte: eu quero me acolher? Eu não preciso do outro, eu quero que o outro venha somar só. Eu acho que quando eu falo de cuidado, gente, é dentro justamente desse lugar que eu falo pra vocês de sempre entender que eu acho que eu sempre estive nesse lugar de ser a pessoa que puxa, sabe? Que cuida. Eu tenho tudo. Exatamente. Então é isso, às vezes é encontrar um lugar onde você não precisa estar também o tempo todo puxando. Mas é construção, amigo. Então, você quer colo, né? Você quer colo e aí o seu colo você não vai dar conta, você e não assim, vai achar ninguém. Você não vai encontrar esse colo na gôndola do supermercado. Não tem uma PP que você peça. Construir. É barro. Relação é construção. E aí, Simon, assim, o que eu vejo em várias conversas que eu tenho, né? E assim, eu quero trazer assim, um pouco de leveza para cá, dizer o seguinte: às vezes, na nossa comunidade, a gente quer o príncipe da Inglaterra, eu prefiro o Harry, porque ele é mais autêntico, no comportamento, né? No cuidado, naquela coisa que se vende do príncipe. E aí o cara quer um Kid Bengala dentro de 4 paredes. Cara, são coisas que você precisa entender por onde, que caminho que você quer ir, entendeu? E tá tudo bem, todos eles estão corretos. Então é uma coisa que a gente precisa, de fato, a pessoa precisa se autoconhecer para dizer: eu quero isso aqui eu negocio, isso aqui eu não negocio. E tem gente, por exemplo, que não consegue estabelecer relações porque ela tá viciada, às vezes, na questão do libido, do sexo, ou então porque é a questão o mundo gay parece que você tem que entregar uma performance, né? E aí eu ouvi de um amigo meu queridíssimo, Robson, vocês conhecem, um dia ele falou assim... Já teve aqui. Um dia ele falou assim: Adriano, olha só, nem sempre os melhores corpos entregam o melhor sexo. E aí eu comecei a analisar que às vezes um corpo bacana, ele vai te entregar um circo mambeme. E tem aquele que é despadronizado, que ele te entrega o solé. Então, assim... É você se permitir. Você entende? Eu tô me segurando o tempo todo. E Ricardo não foi colocando. Isso é pra tratar na terapia. Então, é você se permitir. E aí, por isso que eu tô trazendo a palavra curiosidade. É você ter a curiosidade de conhecer o outro, de se testar. Agora, amigo, vamos combinar. Ele já saiu desse lugar. Tratei ele muito tempo. Ele tinha esse lugar do colo. E foi nesse lugar do colo, mesmo viciado em caos, que ele errou nas relações. E eu tenho certeza que eu vou errar outras vezes, tá? Porque são coisas cíclicas. Às vezes eu tô assim, às vezes quem tá ouvindo tá falando assim: nossa, que cara analisado, tá tudo bem. Nem sempre tá tudo bem. Tem dia que eu vou levantar, que eu tô levantando assim... um caos por dentro, que tá tudo borbulhando, e aí, sei lá, e aí eu tenho me permitido a fazer o quê? Se eu quero estar em posição fetal na cama chorando, eu faço a posição fetal e choro 2, 3 horas, depois eu levanto para fazer uma caminhada, tomo um banho, e eu tenho que continuar vivendo. Então, não existe essa felicidade tóxica do Instagram, não existe a melhor foto, essa pele corada o tempo todo. E olha que eu faço uso de filtro, obviamente, eu também gosto de parecer estar bem, mas eu tenho consciência de que isso é um retrato, é um momento que nem sempre representa o momento que eu estou vivendo. Então eu preciso eu aprendi a separar a vida real,
o que eu tô vivendo de fato, do que é apresentável, desse conteúdo de venda que se faz nas redes sociais. Sabe o que eu penso? Quando você sabe que a revolta do adolescente, ela está inserida, além do estado neurofisiológico, que fica inchado o cérebro e tal, é porque todas as fantasias sobre o pai, a mãe e a família foram quebradas. É quando ele olha para a mãe e fala assim, mas eu amo minha mãe, ela é perfeita, mas ela mente. Nossa, eu amo meu pai, achava que ele era forte, mas no fundo ele é um covarde. E aí ela começa a entrar em desordem com as quebras das fantasias. Então, quando que a gente amadurece? A gente amadurece quando a gente enxerga o real do outro e se eu dou conta daquilo ou não, se aquilo faz sentido para mim ou não. Fora isso, relação nenhuma vai dar certo, nem a do trabalho. Sim, nenhuma delas. Então, quando a gente traz essa temática para dentro do mundo, né, da comunidade LGBTQIA+, é porque a nossa intenção é pensar para essa comunidade que existem alguns agravantes ali dentro. Comportamentos viciantes. Coletivos. Por quê? Porque ela foi uma criança negligenciada, ela foi uma criança que precisou aprender a mentir antes de se validar. Então, você aprende a esconder os seus desejos, esconder os seus afetos, porque não quer mostrar fragilidade. Você não pode mostrar fragilidade. Então, assim, quando você chega para uma relação com outro homem que também fez isso a vida inteira, quebrar essa barreira de você se mostrar frágil para o outro, de você mostrar que você também pode ser afetado, porque no mundo gay tem muito disso, assim, não, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou assim, eu sou assado, nananã, acabou, amanhã tem outro, amanhã é outro dia. Não é assim pra ninguém. Porque depois vai chorar sozinho. Vai chorar sozinho, isso é discurso fantasioso. Então, assim, a fantasia é tão grande de que eu sou o Superman porque eu vivi uma infância gay, uma adolescência gay, eu já sofri tantos traumas, eu já tive tantos problemas que eu superei, que eu vou superar mais esse, que você não permite que o outro te veja. E como o outro não te vê, ele não consegue chegar até você. Então, permita-se mais, se deixe mostrar mais frágil. E se em algum momento essa visão da fragilidade do que você realmente deseja for usado contra você, então faça como Clarice Lispector ensinou: se o amor parou de ser servido, levante-se da mesa. É isso. Né? O que a gente deu pra assinar? Eu confesso que esse é um tema para mim muito delicado. É um tema que eu não tenho propriedade, é um tema que eu não me aventuro falar. Eu não tenho nem experiência para falar sobre isso. Então eu estou só ouvindo você. A gente vai resolver isso até julho para ver se a gente consegue achar um namorado. Ele nunca namorou. Então é isso. Mas tá tudo bem. Não tem nada errado nisso. Não tem nada errado. Não, isso daqui pro fato de ser. Não é medo. Não é medo de se aventurar. Assim, pode ser tantas coisas. É um negócio tipo, pode mas ser aí tantas coisas. Mas aí eu vou usar as palavras do Adriano. Você tem que se testar. Não, pode ser tantas coisas que eu digo assim, podem ter tantas raízes que aí você sabe como funciona. Eu sou a pessoa que precisa entender a raiz de fato para eu poder mudar o comportamento. Isso é coisa que é questão de pesquisador, né? Pesquisador intelectual, ele gosta de entender a origem das coisas. Aí eu vou te dizer uma coisa. Não tem rede de segurança. Não tem. É simples assim. Não existe rede de segurança para relacionamento. Você vai entrar em alguns que você vai ver depois que ele poderia ser o seu par ideal. E aí eu vou te dizer, existem amores da vida e amores para a vida. Às vezes o amor da vida não é para a vida. Ele não fica. E aí você tem que aprender a conviver. Você tem que trabalhar essa relação. Você tem que trabalhar esse sentimento. Então, vai acontecer. Tem alguma garantia de que você preenchendo esse checklist seu vai dar tudo certo? Nenhuma. Mesmo porque o que a pessoa vende na hora que ela tá tentando um relacionamento é a parte boa. Ninguém vende defeito. Porque aparelho com defeito, querido, tá lá na loja, na xepa. É igual feira. O que eu posso dizer, né? A gente tem que caminhar pro final, porque o bate-papo tá bom,
Na verdade, hoje não foi. Hoje foi realmente uma Hoje foi diferente. Eu acho que esse foi um formato diferente. Eu amei. De tudo que a gente fez até aqui. Também acho. Acho que foi uma troca mesmo. Foi uma troca, porque eu tava doida pra perguntar as coisas pra ele, né? Você viu, né? Porque, de fato, assim, eu tenho percebido, quanto mais eu estou nesse meio, né, na comunidade, eu percebo realmente, assim, muita gente ferida, muita gente machucada, tentando lidar com essas questões, né, tentando viver, e também muitos querendo uma relação de fato, né, estão em busca de uma relação. Você tem paciência de cuidar da ferida do outro? Eu acho que a gente tem que escolher quais feridas a gente está disposto a cuidar. Mas é só descobrindo, nem a pessoa então, sabe. E aí vem a curiosidade. Não, então, eu acho que, assim, a gente está disposto a uma relação, a gente entender o que a gente está disposto a trazer do outro, a carregar do outro, qual guerra a gente quer travar, né? Porque, de fato, assim, por exemplo, é aquilo que Adriano comentou, no caso dele, o cara ainda tinha que passar por um processo de amadurecimento que ele não estava disposto a ter que lidar. De fato, é isso. Tem coisas que você fala assim, não, isso daqui eu não estou disposto, né? Mas, ao mesmo tempo, é saber, de fato, assim, o que vocês falaram, na teoria, eu sei, assim, tá tudo na minha cabeça. Pra alguém que intelectualiza tudo, é uma caixinha que tá na minha cabeça. Agora não vamos ver, meu amigo. Mas não fique nesse mundo da intelectualidade. Porque hoje no dia a dia, você vai perceber que N situações o teu intelecto não vai te ajudar em absolutamente nada. E aí, nesse momento que o seu intelecto não funcionar, e isso vai acontecer, vai acontecer, é fato. E que você vai cometer, talvez, fazer coisas que você jamais faria, ou se submeter a situações que você não iria se submeter, não é para se envergonhar, sabe? É para aprender. Porque o acerto, ele vem através do erro. O que seria do acerto se não fosse o erro? Ele nem seria acerto, eu não sei nem que nome teria. Agora, eu preciso errar, porque eu aprendo nesse percurso, né? Eu sei que você tá malhando, eu vi esses dias lá seu personal fazendo uma trade com você, que eu achei super bacana. E assim, músculo só cresce com dor. Emoção, amadurecimento emocional só cresce com essas experiências também que você vai tendo. E nem sempre elas são agradáveis. Aliás, na maioria das vezes elas não são, porque elas não atendem às suas expectativas ou cobrem as suas lacunas. O que a gente precisa entender eu tô procurando no Príncipe Encantado o quê? O reflexo do meu ego. E é isso que eu preciso desconstruir. Ele é o reflexo do meu ego, da exigência do meu ego. E eu preciso deixar o meu ego de um lado e dizer, aquele sujeito ali é outro universo. E nós não controlamos o outro. Você pode estabelecer uma relação maravilhosa de 2, 3 anos e o cara acordar e depois ver que não quer mais essa relação. Ou ele acorda morto. E aí? Acabou também. Então... E aí sobra o quê? Tem que sobrar você. E aí que eu não tô falando de dizer assim, eu preciso... Eu detesto essa palavra solitude, que pra mim é a gometização da solidão. Aí eles colocaram uma cerejinha, solitude e tal, a gometização da solidão. Eu não tô dizendo pra ser só, eu tô dizendo que você tem que ser... Você tem que se entender primeiro, para que você possa permitir que o outro também se abra, também se mostre, que ele tenha a segurança de que você também vai se mostrar. Porque se você começar a estabelecer uma relação onde todo mundo é forte, ninguém sofre, todo mundo supera tudo, todo mundo faz isso, e o outro não sente que nem é útil na sua vida, que ele não pode ajudar em nada, então para que ele tá ali? Então vamos deixar de procurar esse cara que tá na vitrine, que tá no imaginário. Vamos dar a mão pro cara que vai pegar o ônibus na chuva com a gente. E vai entender que as relações são trocas. Menos padrão, mais boleto pra pagar junto, entendeu? Exatamente. Vamos encontrar o cara que tá com um AP de um quarto, com aluguel atrasado, a luz atrasada. Às vezes o princesa tá ali. Nem a princesa, é que ela valeriço. E tá tudo bem. Aí? Exatamente.
Muito obrigado, Adriano, pela sua participação. A gente precisa... Gente, tô com a alma bem. E se você tá ouvindo a gente, você precisa conversar mais, nos procure pelo Instagram. Eu acho que o Simon vai colocar todas as referências. Vamos lá para Eixo, marca uma hora, vamos conversar e vamos ultrapassar isso aí, vamos superar. Deise, e você? O que você diria para os nossos amigos desiludidos? Eu até escrevi algo aqui que eu atendo muitos, né? E aí eu escrevi algo que fala assim: quando o desejo não é consciente, ele não liberta, ele aprisiona. Ai, verdade. Belíssima essa frase. Então, são os padrões que você percebe que está repetindo. Então, quando o desejo, entende, ele não é consciente, ele te aprisiona. Deise, Adriano, obrigado pela participação de vocês. Hoje foi um podcast diferente, né? Eu acho que a gente vai, de acordo com o tema, com o entrevistado, né? A gente acaba sentindo ali uma coisa muito orgânica. Mas agradecer pela presença de vocês. Adriano, volte mais vezes. Obrigado por estar aqui conosco. Que está estudando psicanálise agora também. Verdade. E em breve estaria atendendo lá na Eixo Mental. É isso aí. Então estamos aí com hoje só pessoas assim, ó, que beberam da psicanálise. Obrigado pela participação de vocês. Bom, deu pra perceber que o Príncipe Encantado, para muitas pessoas da comunidade LGBT, em especial o homem gay, é, na verdade, uma construção que nos impede de ver a beleza no que é real, no que é humano e principalmente em nós mesmos. Se o seu relacionamento serve apenas para postar no Instagram e validar a sua existência para os outros, talvez você não esteja vivendo um amor, mas uma performance. A vida real acontece no encontro entre duas pessoas imperfeitas e não no encaixe dos dois padrões de plástico. Que a gente possa amar sem precisar que o outro seja o nosso passaporte para a aceitação social. Uma vez dito isso, eu desejo que você construa boas relações, mais que isso, relações saudáveis, porque relações saudáveis sempre geram melhores resultados. Eu te encontro no próximo episódio. Um beijo e até lá.